a todos os sacerdotes. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons avoir dans la conquête. Há uma coisa que devemos ter na conquista. É uma coisa muito importante. Uma chose très importante. Boyora kama bakwa portugais na ngabui. Entenda assim em português. É uma coisa muito C'est une chose très importante. Important. Tu ne peux pas aller à la conquête Não pode ir na conquista si l'arche se a arca n'est pas levée. não está à frente. Vous êtes là avec moi? Estão conectados comigo? Yes. Vous êtes là avec moi? Estão conectados comigo? Yes. L'arche, c'est pas quelque chose A arca não é uma coisa comme un papier. como papel. L'arche, c'est quelque chose qui est lourd. A arca é uma coisa pesada. Yes. Elle pèse. Tem peso. Mais c'est là où demeure la gloire de Dieu. É aonde habita a glória do Senhor. Glória. Tu ne peux pas aller conquérir Não pode ir conquistar si tu n'as pas élevé l'arche. se você não levantou a arca. Amém. Parce qu'en élevant l'arche, Quando você levanta a arca, la victoire a vitória Yes. est assurée. está seguro. La Bible déclare, A Bíblia declara: ils vont faire 7 tours en total. vão rodear 7 vezes Jericó. Ils font le premier tour, Vão rodear pela primeira vez, il n'y a rien. não aconteceu nada. La Bible déclare, A Bíblia declara: or la foi a fé est une ferme assurance é uma ferma segurança de choses qu'on espère das coisas que se esperam. et une démonstration Uma demonstração de celles qu'on ne voit pas. das coisas que não se vê. Cela veut dire qu'au premier tour, Significa na primeira vez. tem pessoas que falaram, Il y avait des gens qui parlaient, é a primeira vez, c'est la première fois. nada tá acontecendo. Rien ne va arriver. Ok? Bon, c'est pas grave. C'est pas Não é grave. problema. Le deuxième jour, Segundo dia, segunda vez, ils font encore le tour. ele rodeará pela segunda vez. Il y a des personnes déjà qui se disent, A pessoa que a gente fala, quand on était avec Moïse, quando estávamos com Moisés, quand il a élevé le bateau, quando levantava a vara, la mer s'est séparée. o mar se abriu por dois. Mais ça c'est la deuxième fois qu'on fait les tours. Essa segunda vez estamos a rodear Jericó, Il n'y a rien. não aconteceu nada. C'est pas grave. Não é problema, não é problema, não é problema. On va continuer. Vamos continuar. Ils vont encore faire pour la troisième fois. Vão fazer pela terceira vez. Et dans la troisième fois, Na terceira vez, j'étais là. Hein? eu estava lá. Il y a des personnes, Papa Joël, Tem pessoas, profeta Joel, qui ont dit c'est bon. que disseram, tá bom, Josué, vraiment, il se moque de nous. Hein? Josué está a brincar conosco. Il y a des personnes qui ont baissé les bras. Tem pessoas que baixaram os braços. Parce que Porque ils ne sont pas arrivés dans la dimension où Dieu le voyait. não havia chegado na dimensão que Deus ouvia. Ils sont restés dans le regarder. Eles só ficaram olhando. Il y a des personnes qui se sont dit non, Há pessoas que disseram, não, moi je dois conquérir. eu tenho que conquistar. Parce que cette affaire Porque este assunto ne s'arrête pas seulement avec não moi. para só conosco. Mais cette affaire, Mas este assunto c'est pour mes enfants, é para meus filhos. les enfants de mes enfants Filhos dos meus filhos. et les enfants de mes enfants. Filhos dos meus filhos. Il y a des personnes qui se sont arrêtées. Tem pessoas que pararam. Mais il y a des personnes qui ont dit Mas non, pessoas que disseram, não, je continue. vou continuar. Je continue. Vou continuar. La quatrième fois, A quarta vez, il fallait même qu'ils puissent avoir une rayure. eles poderiam ver algo. Talvez uma falha Il na fallait parede. signe Moko et Salema Ah, avait un signal. Mas não tinha nenhum sinal. e havia outro ensino. Il y a des personnes qui ont dit ok, Tem pessoas que disseram, ok, dans ce quatrième tour, nessa quarta vez, Moïse, tu exagères. Moisés, você está brincando. C'est pour dire quoi? Para dizer que Il y a des personnes qui prient une fois. tem pessoa que ora só uma vez. Ils disent, je veux rentrer dans un moment de prière fort. Vai dizer, vou entrar num momento de oração forte. Le Goliath doit tomber. Que Golias vai cair. Et quand ils voient rien, Quando não estão vendo nada, Deus também não está me ouvindo. Dieu não m'entend pas. Ils laissent. Ils vão deixar. Et les sorciers de la famille se disent oui, Os bruxos da família vão dizer, sim, c'est bien, é assim, tá bom. c'est bien. Tá bom. Tu dois rester là. Você tem que ficar lá. Nous, on te veut ici. Nós queremos aqui. Mais les personnes, Mas há pessoas ils sont fatigués. que estão cansados. Mais ils vont au-delà de leur Mas force. vão para além das suas forças. Il y a des personnes, Tem pessoas, ils ont fait le quatrième tour. eles fizeram a quarta vez. Ils n'ont rien vu.
não viram nada. Il y a ceux qui ont fait le 5e tour. Fizeram a quinta vez, Ils n'ont rien vu. não viram nada. Et Josué plutôt, il a gardé dans son esprit Josué guardou no seu espírito que Dieu m'a dit, que Deus falou para mim. vois. Vê, Bien aimé dans le Seigneur. bem amado no Senhor. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Tem coisa que Deus falou para ti. Il n'a pas dit au pasteur. Não falou para o pastor. Il n'a pas dit à un bien-aimé. Não disse para outro irmão. Il te l'a dit personnellement. Mas pessoalmente Deus falou consigo. Même si tu ne vois pas maintenant. Mesmo que você não tá vendo hoje. Même si tu ne vois pas demain. Mesmo você não tá vendo amanhã. Même si tu ne vois pas après-demain. Mesmo você não tá vendo depois da manhã. J'aime ce que Esaïe dit. Ou gosto daquilo que Isaías está dizendo. Que la parole de l'Éternel Que a palavra do Eterno est comme une pluie é como uma chuva qui descend. que está caindo, Il arrose. que vai regar. Il ne peut pas. Pode! Il ne peut pas. Não pode! Retourner Não vers le pode Père voltar pelo Pai. sans avoir Se não accompli cumprir la a missão pour laquelle il para est que ele venu. foi Je enviado. voudrais dire à quelqu'un Gostaria de dizer para alguém que Dieu t'a dit. aquilo que Deus falou para Ce ti. que El Shaddai t'a dit. O que Shaddai falou para Ce ti. que Elohim t'a O que dit. Elohim falou para ti. Makamba. Pode fechar. Aliga. Pode ligotar. Mafandela. Sentar sobre isso. Subir. Tant que Jésus Jesus est sur son trône. está sobre o seu trono. Est sur son trône. Está sobre o seu trono. Mesmo. Mesmo. Ça dure 400 ans. Pode durar 400 anos. Aussi. Mesmo pode Ça durar. dure des siècles. Oh, La ciclos. parole de l'Éternel, elle finira. Vai acontecer. S'accomplir. Vai acontecer. Glória, glória, glória. Aleluia. Ne te décourage pas. Não perca a força. Dis à ton Amen. voisin, Fala no teu vizinho. ne te décourage pas. Não fica fraco, não perde a esperança. La Bible déclare, A Bíblia está a dizer. ils ont fait le 6e tour. Fizeram a sexta vez. Et quand ils font le 6e tour, Sexta vez. il y a ceux qui étaient fatigués. Tem aqueles que estavam cansados. Parce qu'une conquête, Porque uma conquista elle peut prendre 2 jours. pode levar dias. Elle peut prendre des années. Pode levar anos. Tu vas voir des personnes que tu as commencé avec eux Pode ver que tem pessoas que começaram junto contigo. tomber et mourir. Eles morreram. Tu peux voir des personnes que tu as commencé avec eux Pode ver as pessoas que começaram contigo. perdre espoir. Perder a esperança. Mais vaut mieux un chien vivant Mas melhor cão vivo qu'un lion do mort. que leão morto. C'est ça, la Bible A déclare Bíblia está a dizer. que tant qu'il y a encore l'espoir, Quando há esperança, tant qu'il y a encore la quando vie, há vida, il y a encore l'espoir. há sempre a Et esperança. ceux qui n'ont pas perdu l'espoir, Aquele que não perdeu a au esperança. 6e tour, Na sexta vez, je sens Dieu, je sens Dieu. Glória, 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 glória. Tô sentindo Deus. Aleluia. Ripla. Glória, glória, glória. La sopra di Kayamande. Bible A dit, Bíblia está a dizer. ils ont fait le 6e tour. Fizeram sexta vez. Il n'y avait rien. Não havia nada. Et pour le 7e tour, Na sétima vez, la Bible déclare, a Bíblia declara: même vos ennemis, mesmo teus inimigos, même s'ils viennent ils viennent par le même chemin, mesmo vem num só caminho, mais l'Esprit de Dieu o Espírito do Senhor les mettra en fuite vai lhe espalhar par 7 chemins. para os 7 caminhos. Cela veut dire Significa, que même pour tes ennemis, mesmo para os teus inimigos, Dieu les disperse dans la Deus vai perfection. dispersar La perfection. na perfeição. Mesmo teus inimigos, Yes. Là où l'ennemi a tenu, onde o inimigo pegou, là où l'ennemi a saisi, onde o inimigo pegou, quand amarrou, le temps de Dieu sonne, quando o tempo de Deus toca, ça s'est fait dans la perfection. isso se faz dentro da perfeição. Amen. Yes, yes. Power. Ozoko talibala ya perfection. Você vai entrar no casamento da perfeição. Yes. Ozo a santé ya Vai ter perfection. saúde da perfeição. Ozo a délivrance ya Vai ter perfection. proteção da perfeição. Je sais pas à qui je parlais. Não sei aqui que eu estava a falar. Je sais pas à qui je Não sei com quem parlais. estava a falar. J'ai envie de bénir quelqu'un maintenant. Eu tenho vontade de abençoar uma pessoa. Yes. Là, 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 là. là. Yes. Agora mesmo. Maintenant. Agora mesmo. Yes. Je cherche cette personne. Yes. Eu estou procurando essa pessoa. Toi, procurer essa pessoa. Je cherche cette personne. Que eu posso abençoar agora. Que je peux Yes. bénir ce soir maintenant. La Bible déclare A Bíblia Yes. está a dizer. que la 7e fois, A sexta vez, les sacrificateurs os sacerdotes, ont pris leur trompette. eles pegaram as trombeiras, chofar.
septième tour se faisait, Quando a sétima vez estava a se fazer, l'arche était élevée. a arca estava levantada. Et pendant que le tour se faisait, Quando eles estavam a rodear, c'est que j'aime. o que eu amo, On n'a plus ouvert une porte, não abriram uma porta, mais la muraille. mas a muralha. Para dizer, Les sorciers qui retenaient o bruxo que estava amarrado, a pegar a panela la marmite da família, da ta famille, o bruxo que falou le sorcier qui avait dit, para Amado morrer. ele avait dit que Mado va mourir. Il a dit que dans cette famille, Diz que nesta família ils vont avoir des diplômes, terão diplomas, mais mas pas de travail. não terão trabalhos. Ce jour-là, Aquele dia c'était merveilleux. era maravilhoso. C'était dans la perfection. Foi na dentro da perfeição. Et c'est ce qui se passe É maintenant. aquilo que acontece agora. C'est ce qui se passe É aquilo maintenant. que está acontecendo agora. C'est le mirail, Oh, mulária le Goliath, de Golias. le chêne, le chêne Os correntes qui retenait. que estava a reter. Ça va pas descendre un par un. Não vai descer um por um. Maintenant là, Agora mesmo. directement. Agora mesmo. Sai. Cai! Yes. Et c'est en ce moment-là, É naquele momento. ceux qui ont été privés de voir, Aqueles que estavam proibidos de ver. on voit. Yes. Estavam a ver. Ceux qu'on t'a privé Aquele que te privaram ce soir, nesta noite. tu le vois. Você vai ver. Glória. Yes. Ceux qu'on t'avait privé de toucher, Aquele que te impediram para tocar. ce soir, Esta noite. tu le touches. Você vai Yes. tocar. Ceux qu'on t'a... Oh my God. Je disais que je sens Dieu, je sens. Oh, tô sentindo Deus. Tô Yes, sentindo yes, Deus, tô yes. sentindo Glória, Deus. glória, glória. Aqui Yes. tá chegar Deus, tá chegar Deus. Je sens Dieu, je sens. Yes. Oh, aqui tá chegar Deus. Yes. Nous avons l'habitude de dire, Temos hábito de dizer, si tu ne prends pas conscience de ta vie, se você não tomar consciência da tua vida, personne ne prendra ton fardeau plus que toi. ninguém vai pegar a tua carga para levar. Yes. Personne. Ninguém. Je sens Dieu en ce moment. Tá cheirando Deus aqui, tô sentindo Deus. La muraille s'écroule A muralha caiu. et j'entends dans mon esprit Eu tô ouvindo o Espírito, le chêne os correntes en train de tomber. caindo. Je l'entends. Eu estou a sentir, estou a ouvir. Je l'entends. Estou a ouvir nos meus ouvidos espirituais. Il va chover. Va chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. On peut se tenir debout. Podemos colocar em pé? Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. E vai chover. Abre as comportas
chover. Abre as comportas do céu. Élève tes mains là où tu es. Levanta tuas mãos onde estás. Si ta foi te dit oui, Se a tua fé te fala assim, Dieu ne te dira pas non. Deus nunca vai te dizer não. Yes. Je disais que je sens Dieu. Eu dizia que estou a sentir Deus. Aqui está cheirando Deus. Yes. Shaparabadabasete. Protocole, Protocolo, s'il vous plaît. por favor. Je sens Dieu en ces lieux, je Estou a sens. sentir Deus neste lugar. Dieu est là. Deus está 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 aqui. Si tu veux le rencontrer, Se você quer se encontrar com esse Deus, il vient auprès de toi. Ele vai vir perto de ti. My God, Meu Deus, my God. meu Ah, Deus. j'aime ça. Gosto disso. J'aime ça. Gosto disso. Saint-Esprit, Espírito Santo, glorifie Jésus. glorifica Jesus. Saint-Esprit, Espírito Santo, glorifie Jésus. glorifica Jesus. Saint-Esprit, Espírito Santo, glorifie Jésus. glorifica Jesus. La première personne est touchée. A primeira pessoa está tocada agora. Et ramenez-le-moi ici Ele devant. traz aqui, Il est touché. está tocado. Le chêne, As correntes tombe, estão a cair. tombe, Estão a cair. tombe. Estão a cair. Estão a cair! Voilà. Agora. Ramenez-le-moi devant. Touchez juste mes épaules. Toca nos teus ombros. Le mien, le mien, le mien. Toca aqui no ombro da profetisa. Tous les deux mains. As tuas Ferme mãos. tes yeux Fecha teus olhos et monte. e sobe. Monte ton esprit. Sobe no espírito, no teu espírito. Monte. Sobe. Monte. Sobe no espírito. Monte. Sobe no espírito. Monte. Sobe no espírito. Monte. Sobe no espírito. Laissez-le. Deixa ele. C'est quelqu'un de grand. É alguém de grande. Église, retenez ça. C'est quelqu'un de grand É alguém grande. et que Dieu va utiliser puissamment dans cette nation. Que Deus vai usar poderosamente essa pessoa. Dieu va l'utiliser puissamment. Deus vai lhe usar poderosamente. Vous avez compris que moi je ne force pas Você entendendo que eu não forço as coisas. et c'est pas moi qui touche, Não sou eu que toco. c'est Dieu qui É touche. Deus que toca. Et toute personne qui a écrié le nom de Jésus, Toda a gente que gritou o nome de Jesus. leur vie ne pas rester pareille. As suas vidas não ficaram as mesmas. Dans le livre de Marc No 10, livro de 46, Marcos 10, 11. la Bible dit que Bartimée a crié. A Bíblia fala que Bartimeu gritou. Et il y a des personnes qui l'interdisaient de crier. Tem pessoas que lhe proibiam para não gritar. Mais lui, il criait encore plus fort. Mas ele gritava mais alto. Et plus fort qu'il a crié, Mais alto gritava. Jésus Jesus a été captivé par son attention. foi cativado pela a sua atenção. Et quand il a crié, Quando gritou, Jésus l'a regardé. Jesus olhou. Nous allons crier le nom de Jésus Vamos 7 fois. clamar 7 vezes o nome de Jesus. Et la 7e fois, A sexta vez, comme la muraille de Jéricho était tombée. como a muralha de Jericó havia caído. Oh my God. Meu Deus. Je vois comment de personnes sont délivrées. Vejo como é que as pessoas estão libertas. Je vois comment de personnes sortent dans les liens de famille. Vejo como que as pessoas saem de laço de família. Je vois comment de chaînes sont en train de quitter. Vejo como as correntes estão a cair. Nous allons crier le nom de Jésus 7 fois. Vamos clamar o nome de Jesus 7 vezes. Quand je crie Jésus, vous répétez ce que je dis. Quando vou gritar Jesus, você vai repetir aquilo que estou dizendo. Tout ce que je veux dire, tu répètes. Tudo que vou falar, você vai repetir. La 7e fois, A sexta vez, tu vas commencer à clamer le você nom. vai começar a bater palma na sétima vez. Et vous allez voir ce qui va se passer. Você vai ver o que vai Il y acontecer. a des personnes qui vont sentir des choses sortir de Tem leur pessoas corps. que vão sentir coisa sair Il y a dentro des deles. personnes qui vont sentir envie de vomir. Alguns vão sentir Il vontade y a de des personnes vomitar. qui vont voir des anges en Tem sérieux. pessoas que vão ver anjos neste Il y a lugar. des personnes que leurs oreilles vont s'ouvrir. Tem pessoas que os ouvidos vão se Voyez ouvir. la gloire de Dieu sur ce frère. Eu vi a glória de Deus sobre esse irmão. Mon Dieu, mon Meu Deus, Dieu, meu Deus, mon meu Dieu, Deus. mon Dieu. Meu Deus.
Que la gloire de Dieu A glória de Deus se manifeste encore se puissamment manifesta mais alto poderosamente sur votre vie. sobre a tua vida. Que la gloire de Que a Dieu glória de Deus se manifeste se encore manifesta puissamment na tua vida, sur votre vie. sobre a tua vida. On va crier pour la première fois. Vamos gritar pela primeira vez. Jésus! Jesus! Touche ma vie! Toca a minha vida! Jésus! Toca minha vida! Jesus! Liberta-me! Il te libère, il te libère, il te libère. Que Ele te liberta, que Ele te liberta, Il te libère, il te que libère. Ele te liberta. Elle est à te libertar. Ele está tentando te liberar. Nous allons pour la 4e fois. Vamos orar pela quarta vez. Jésus! Jesus! Touche ma fille! Toca a minha vida! Elle est à tocar. Ele é en train de toucher ta vie ce soir. Nous allons pour la 5e fois. Vamos pela quinta vez. Jésus! Jesus! Délivre ma vie! Liberta a minha vida! My God, my God, Meu Deus, my God, meu Deus, my God, meu Deus, my God. meu Deus. Pour la 6e fois. A sexta vez. Yahweh, c'est mélodie. Rapha, Elohim, Shaddai, on y va pour la 6e fois. se manifestará. Jésus! Jesus! Mon Dieu. Meu Deus. Prépare-toi pour la 7e Se fois. prepara pela sétima vez onde iremos bater palma. Pour la 7e fois, Na sexta vez, tu vas sétima vez, taper les mains. vais bater as palmas J'ai das dit tuas que des mãos. personnes vont sentir des choses les Tem quitter. coisas que vão sair do teu corpo. Il y a des personnes qui vont sentir leurs mains trembloter. Tem pessoas que vão sentir as suas mãos a tremer. Il y a des personnes qui vont voir les écailles Tem tomber. pessoas que vão ver as calhas caindo. Et des personnes qui vont voir des visitations. Tem pessoas que vão ver angéliques. visitação angelical. On y va pour la 7e fois. Vamos pela sétima vez. Jésus! Jesus! Tapez les mains, commence à Bate prier. palma, bate palma. Chebradesha yamande. Les bras comme Lekaruta yamadeya. Riprado salika yamabrades. Marika labasega yaba. Reka yabas. Les okori yamade yababa. Qui te libère, Lokatu. qui te libère, Date libertà. qui te libère, Date libertà. qui te libère, Date libertà. qui te libère. Date libertà. Libère. Nom de Jésus. Glória a Jesus. J'aimerais que tu puisses prier. Gostaria que você ora. J'aimerais que tu pries. Gostaria que você ora. Tape les mains. Bata as palmas. Déclare ta délivrance. Bata as palmas. Déclare, déclare, Bata as déclare. palmas. Déclare. Olha. Seriamade. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus.
décision. Toma a decisão. Ça te lâche. Toma a decisão. Ça te lâche. Oh, tá te deixando. My God. Meu Deus. 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 Mari de nuit. Oh, Mari de nuit. Mari de la night. Femme de nuit. Libère. Sai. Libère. Sai. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Mon Dieu. Meu Deus. Il me reste combien du temps ici? Yaya, viens. Irmão, vem. Je peux avoir l'onction d'huile. Você tem azeite? Pas demain. Não é amanhã. Si je suis prophète de Se Dieu, eu sou profeta de Deus, aujourd'hui même, hoje mesmo, ces chaînes esses correntes tombent. caiam, Tombent. caiam. J'aimerais revenir avec vous un peu en arrière. Gostaria de voltar consigo atrás. 3 semaines passées. Já aconteceu 3 semanas passadas. 3 semaines passées. 3 semanas passadas. Vous avez vécu un phénomène dans votre corps. Viveste fenômeno dentro do teu corpo. On n'est pas prophète pour dévoiler les choses des gens en public. Nós somos só profeta para divulgar coisas das pessoas em público. À part être prophète, Dieu nous a donné la sagesse. Não só para ser profeta, Deus também me deu sabedoria. Mais ce phénomène, Mas esse fenômeno, aujourd'hui, hoje, ça s'arrête. acabou. Allez. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Maintenant même, Agora mesmo. libère. Sai. Libère. Saia dele. Libère. Libera ela. Libère. Libera. Elle va se marier. Ela vai casar. Elle aura des enfants. Terá filhos. Et le nom de Jésus No nome de Jesus. sera glorifié. Será glorificado o nome. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pode aplaudir para Deus. Maman. Maman, Mamãe, venez. vem. Vous êtes dans cette église? Está nessa igreja? Oui. Só fala português? Só português. A mãe faz quê? Na igreja, líder da igreja aqui. Da igreja aqui. Em geral. Je voyais le Seigneur vous amener Via o Senhor te levar dans des pays étrangers. nos países estrangeiros. Amém. Et ce que je vous dis, O que estou a te dizer, il y a quelqu'un qui vous l'a dit.
Já tem alguém que havia falado sobre isso. Je viens juste affirmer cela. Só estou a vir confirmar aquilo que foi dito para ti. Et Eh vous ben, devez comprendre qui vous êtes Você deve entender quem você é dans le monde spirituel. no mundo espiritual. Je ne sais pas si vous connaissez Joanita, la prophétesse Joanita. Não sei se você conhece a profetisa Joanita. Dans Non. le net, Entra na internet, regardez cette femme. olha aquela mulher, Regardez comment Dieu opère avec elle. como que Deus opera com aquela mulher. Et quand vous voyez cette femme, Quando você olhar para aquela mulher, vous devez vous dire c'est moi. tem que se dizer, ah, que essa mulher sou eu. Parce que c'est là où Dieu vous emmène. Porque é aonde que Deus está te levar. Je vous voyais porter l'évangile avec puissance. Eu te via a trazer evangelho com grande poder. Mais quelque chose qui vous fait très mal, Tem alguma coisa que te faz mal? c'est que dans votre famille, vous n'êtes pas accepté Que na tua família não aceitam, et ils méprisent não te aceitam e estão a negligenciar. la grâce de Dieu en A vous. graça de Deus está sobre ti. Vous pouvez dire quelque chose, Você pode dizer algo na tua família, mais ils le prennent pour de la mas blague. às vezes leva isso na brincadeira. Mais les jours qui viennent, Mas o dia que estão a vir, ils vont comprendre vão entender, et ils vont témoigner vão testemunhar que Dieu que Deus vous a élevé que levantou você comme prophétesse dans como votre famille. profetessa na tua família. Recevez cette grâce. Mon Dieu, Meu Deus, mon Dieu. meu Deus. Je voyais Dieu Ouvir a Deus opérer avec elle de signes, operar contigo sinais, de miracles milagres, authentiques. autêntico. Et je me retrouve dans un rêve. Eu estou me encontrando dentro de um sonho que você teve. Elle était habillée tout en blanc. Você estava num sonho vestido de branco, tudo. Vous étiez habillés tout Você en blanc. estava num sonho vestido de branco. Et elle voyait une multitude de personnes devant Você elle. via diante de ti multidão de pessoas. Et elle se posait la question. Você estava a se perguntar, Ça va commencer comment? vai começar como? La Bible dit, A Bíblia diz, ce n'est ni par la force, não é pela força, ni par puissance, nem pelo poder, mais c'est par ton mas esprit. pelo Espírito de Deus. Vous êtes une grande dame. És uma grande Et mulher. s'il y a quelque chose que vous devez garder, Se há uma coisa que você deve guardar, c'est votre humilité de cœur. é a tua humildade de coração. Sim, oi. D'autres le prennent pour un défaut. É, tem pessoa que te leva por leva isso como um defeito, C'est une grande qualité que le Seigneur compte avec vous. mas é uma grande qualidade da humildade que o Senhor conta contigo. J'avais vu un papa venir. Viu papá, vem, Je peux parler? posso falar contigo? Je peux parler. Posso falar contigo? 3 choses que Dieu veut faire avec vous. 3 coisas que Deus quer fazer contigo. La première des choses, A primeira coisa, c'est de restaurer votre santé. restaurar tua saúde. Ce qu'on voit, Aquilo que estamos a ver c'est pas vous, não é você, c'est pas votre santé. não é a tua saúde, essa saúde que você tem aqui agora. Dieu, Deus, quer restaurar sua saúde. Dieu vai restaurar ta vie. Amém. Parce que ce qu'on voit, Aquilo que estamos a ver c'est pas vous. não é você. Koya pe munene makasiki, hein? É, não pode também engordar muito. Sika tabe muito gordo, hein? Ah, nem grande- Ok? Mais il y a une restauration qui Mas há commence. uma restauração que está começando. La deuxième des choses, A segunda coisa, Dieu a vu ton cœur Deus viu teu coração et il veut restaurer ton cœur. e quer restaurar o teu coração. Il veut pas faire un travail superflu, Não quer fazer um trabalho assim por cima só, não. mais il veut faire un travail profond. Mas um trabalho profundo. La troisième des choses, A terceira coisa, Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Tu as tes mains? Tá vendo tuas mãos? Tu as tes mains? Tens as tuas mãos? Dieu va le bénir. Deus vai abençoar tuas mãos. 3 choses. 3 coisas: La restauration de ta santé, restauração da tua saúde, ton cœur, o teu coração, et Dieu va bénir. e Deus vai abençoar tuas mãos. Levez vos mains. je Levanta vous prie. tuas mãos, vou orar para ti. Quand je commence à déborder, il faut me dire.
Me pega mais forte. Très fort avec les deux. Com tuas mãos. Aperta mesmo. Ferme vos yeux. Fecha teus olhos. Père, Pai, le Dieu de Mies Antônio, Deus do mês Antônio, je prie pour la restauration de ton fils. eu estou a orar pela restauração do teu filho. My God. Meu Deus, Sa santé a sua saúde se restaure maintenant. se restaura agora. Maintenant. Agora, Maintenant. agora, Maintenant. agora, Maintenant. agora. Je récupère ta santé Estou a recuperar a tua saúde. et je te la rends. Eu estou a voltar para ti a tua saúde. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Le Dieu qui touche les cœurs, O Deus que toca corações, qui puisse toucher ton cœur. que possa tocar o teu coração. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Et j'appelle les finances Eu estou a chamar finanças entre tes mains. nas suas mãos. Tout ce que Dieu a créé Tudo aquilo que Deus criou a des oreilles. tem ouvidos. J'appelle les finances. Estou a chamar finanças. J'appelle les finances. Estou a chamar finanças. J'appelle les finances. Estou a chamar finanças. J'appelle les finances Estou a chamar finanças entre tes mains. nas suas mãos. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Podemos aplaudir para Deus. La sœur en rose. A irmã que está de rosa. Ça va? Tudo bem? On vous appelle comment? Como chama-te? Paula. Paulo. À toi maintenant. Onde está tua mão? Quer tua mãe? Tens uma criança abençoada em casa, mas você, a própria mãe, estás muito na distração. Tu as une fille bénie dans ta maison, mais toi tu es dans la distraction. Vous devez faire très attention. Tem que tomar cuidado. Les enfants sont des dons et des cadeaux des cieux. Os filhos são presentes do céu. Et ton enfant Sendo sua filha, est une bénédiction pour toi. ela é uma bênção para ti. Vous devez avoir beaucoup de rigueur envers elle. Tem que ter muito rigor sobre ela. Le fait qu'elle chante à l'église, ça O ne facto que ele canta na igreja não é suficiente. vous-même. Você própria Vous devez être l'exemple de votre fille. tem que ser exemplar da tua filha. Vous devez être l'exemple de votre fille. Tem que ser exemplar da tua filha. Vous savez, chaque mère Cada mãe, qui a donné naissance, là, on a beau titre, eu ainda não tenho filho. non, Não olha, minha gordo, eu sou bem criança. Se eu te falar a minha idade, vais gritar. Sou jovem, bébé. sou bebê. Chaque mère Cada mãe qui donne naissance en son enfant, que dá nascimento ao seu filho elle connaît le douleur d'enfantement. conhece as dores do parto. Elle ne va jamais vouloir Não vai querer que son enfant puisse être que os seus filhos sejam destruídos. jamais. Nunca. Parce que Porque les enfants os filhos sont le futur des parents. são o futuro dos pais. Vous devez sortir vraiment dans la distraction. Você deve sair na distração. Ce qui la couvre, O que está lhe cobrir c'est l'alliance de cette église. é a aliança desta igreja. Mais vous aussi, étant que mère, Você também, como mãe, vous devez prendre soin tem que tomar cuidado de prier pour le fruit de vos entrailles. para orar pelos frutos de tuas estranhas. La baby sabana na ngate, Eu não estraguei meus filhos, mutaza na droit likolo na bango. ninguém também pode estragar meus filhos. Et vous devez vouloir savoir tout ce qu'elle voit dans ses songes. Você procura saber tudo aquilo que ele sonha. Ela me conta algumas Parfois, coisas, ele me mas parle nem desses sempre ela sonhos. conta. Il y a des choses qu'elle me raconte. Mas a mãe não toma muito na consideração o que ela fala. Elle te raconte ses songes, mais toi tu ne prends pas en considération ce qu'elle songe. Não percebi, mãe. Quando ela me fala, eu declaro isso algumas frases. Tipo, há dias ela teve Il y a des sonho fois, com o irmão. Et E eu comecei a falar na dernièrement, minha mãe. elle avait songé Eu avec comecei a son declarar, frère. eu falei, Je não, parlais à não ma faço mère mal à filho et de ninguém. Então, ninguém também j'étais en pode train de fazer mal déclarer com que os je ne fais pas filhos. le mal Porque quando à eles criavam quelqu'un. muito sofrimento, então Je ninguém l'ai poderia créé tocar dans neles. la souffrance. Personne n'aura le droit sur mes enfants. Elle est en train de la combattre, surtout son intelligence. A sua inteligência está a ser combatida. É verdade. C'est la vérité. C'est vrai, elle a beaucoup de difficultés. Por isso tem muita dificuldade. C'est
C'est pour ça que je dis, maman, vous devez Por quitter dans isso, la distraction. estou a falar, mamãe, sai da distração. Pour ceux qui m'ont regardé, Se a tua filha estragar, pas si les ongles là. a dor vai voltar para ti. Elle est une étoile, Ela é uma estrela. pas une étoile filante. Não uma estrela que está andando, não. Non, c'est une étoile. É uma estrela. Père, Pai, estou orando para ele. essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Oh, apareça, apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, apareça. On peut se tenir debout, podemos nos colocar em pé, même si je n'ai pas prié pour toi personnellement, mesmo não orei para ti pessoalmente, même si je n'ai pas imposé ma main sur toi, mesmo que eu não tocou pelas minhas mãos, mais la main invisible de mas a Dieu mão invisível de Deus a touché ta vie. tocou a sua vida. Il y a
dernière personne. Maman, avec le pantalon Uma rouge. pessoa que tem Oui. calça vermelha. Excusez-moi pour le retard. Desculpa pelo atraso. Ça va? Tudo bem? Tout bien? Ok. Touchez votre cœur Toca no seu coração. avec vos deux mains. Com as duas mãos. Vous savez pourquoi je lui ai demandé de faire? Sabe por que eu pedi para você fazer isso? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le parfum ici? Alguém tem um perfume aqui? Perfume. Vous entrez dans une saison Você entra numa estação que la bonne odeur que o bom odor, doit suivre ta cheiro vie. que vai na tua vida, Solo qui o bom cheiro vai tel qui entrar, seguit, vai seguir. c'est une obligation. É uma obrigação. Ça doit. Tem que acontecer. Vous avez compris? Entendeu? Não está entendendo? Vou tentar falar o meu melhor português. Ele vai falar em português dessa maneira. A mãe chegou numa estação La mamãe está arrivée dans une station que o bom cheiro où le bon odeur tem que seguir a sua vida. va accompagner ta vie. É uma obrigação. C'est une obligation. Uma obrigação. C'est une obligation. A Bíblia diz La Bible est en train de déclarer que azeite que l'huile d'onction e o perfume et le parfum réjouit le cœur. face à l'alegria do coração. Votre cœur doit être réjoui. Votre cœur doit O être, vosso coração tem que ser alegre. ton cœur doit être dans la joie. La deuxième des choses, Segunda coisa, il y a beaucoup de choses négatives qui vous tem suivent. coisas negativas que seguem a tua vida. Mais aujourd'hui, Mas hoje, il y a un changement dans le spirituel. no mundo espiritual, há uma mudança. Il faut que la bonne odeur maintenant, Agora mesmo, o bom cheiro c'est ça qui doit vous suivre. é aquilo que vai seguir a tua vida La agora. Bible déclare A Bíblia declara que je connais le que projet, eu papa veut dire conheço o projeto, que je connais le projet eu conheço o projeto que j'ai formé pour vous. que eu formei para você. Ce sont le projet de paix São projetos de paz, et non de malheur. não é de mal. L'huile, s'il vous plaît. Mettez l'huile. Mete na tua cabeça. Fermez les yeux maintenant. Fecha teus olhos agora. Père, Pai, Père, Pai, Père, Pai. à partir de A maintenant, partir de agora, que les opportunités com as oportunidades, la suivent. me segue ela. La bénédiction A bênção, qui ne se fait suivre d'aucun que não se segue chagrin, de nenhuma dor, la suivre. venha lhe seguir. Ça va? Tudo bem? Le travail, ça va? O trabalho está indo bem? Graças a Deus. Não me fala Graças a graças Deus. a Deus. O trabalho está indo bem. Ne me dis pas grâce à Dieu. Tu vas fazer uma pergunta. Je suis en train de poser une question directe. C'est oui ou non? Et si ou não? Não, não. Non. Vous travaillez dans Non. quoi? Trabalha em quê? Servo a Deus, servo a Deus. Vous C'est- êtes, c'est- dans le ministère plein? Sim. Serve a tempo total integral? Vamos ver. Serve ao tempo integral? Sim. Oui. Il est serviteur. Oui. Vous ne savez pas notre travail. Não. Et pourquoi vous dites comme ça? Por que estás a dizer assim, assim? Qu'est-ce qui manque dans le ministère? O que falta no teu ministério? O que falta? Oui, c'est ça les problèmes. Isso é o problema. Les gens viennent à l'église, vous ne savez pas ce que vous voulez As demander à pessoas vêm na igreja, Dieu. não sabem o que podemos perguntar para Deus. Il y a des opportunités que Dieu va ouvrir. Tem oportunidade que Deus vai abrir. Moi, je ne parle pas du ministère. Eu não estou falando do ministério. Je parlais de business. Eu estou falando do business, Il y a quelqu'un negócios. qui va venir vous proposer un marché. Tem alguém que vai te propor um negócio. Ne soyez pas trop spirituel. Não fica muito espiritual. Oh, mais non, je suis Ah, serviteur não, de eu Dieu. sou servo de Deus. Je suis serviteur de Eu Dieu. sou servo de Deus. Je suis pasteur. Eu sou pastor. En fait, É, moi, eu, isso não para mim. au 21e siècle, Neste tempo atual, século 21, nous devons avoir de pasteurs boss. devemos ter pastor também que é empresário. De pasteurs présidents. Pastor presidente. De pasteurs docteurs. Pastor que leva. Pasteur docteur. Pastor médico.
pasteurs qui ont des pharmacies, pastor que tem farmácias, des pasteurs avec des positions. pastor que tem posicionamento. J'ai l'onction, Eu tenho unção, j'ai l'argent. eu tenho também o dinheiro. Levez vos mains. Levanta tuas mãos. Père, Pai, tu as parlé, falaste que ta main que a accomplisse. tua mão compra Maintenant, agora mesmo. au nom de Jésus, No nome de Jesus. j'appelle ces opportunités. Tu a chamar essas oportunidades. J'appelle ces Tu a opportunités. chamar essas oportunidades. J'appelle ces Tu a partenariats. chamar essa Au nom de patrocínio em Jésus, nome de Jesus. que les mains Que tuas mãos puissent être bénies. sejam abençoadas Au nom de em Jésus, nome de le Jesus. Dieu de mon Père, O Deus do meu Pai, qui puisse te que bénir. vai te abençoar. Parce que tu as parlé de ton Porque ministère. falaste do teu ministério. Que Dieu Que o Deus puisse te donner des révélations. venha te dar revelações. Que Dieu Que Deus ouvre tes yeux. abre teus olhos Tes espirituais, oreilles. todos os ouvidos. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. que l'onction de Dieu Que a unção de Deus coule sur toi. caia sobre ti. Je voyais une forte puissance de délivrance. Eu ouvia forte poder de livramento e libertação. C'est dans le domaine que vous allez opérer. Tu vais operar no domínio da libertação. Recevez cela. Receba isso. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. My God, au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Reçois cela. Je sens ce manteau Eu tomber sur estou a toi. sentir isso. Je sens ce manteau tomber sur Estou toi. a sentir esse manto cair sobre ti. Reçois-le. Receba esse manto. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Père, Pai, je prie pour ton peuple. estou a orar pelo teu povo. Tous ceux qui étaient ici. Tudo que estavam aqui, Ce que j'ai touché o que eu tocou, et ce que je n'ai pas touché. o que não tocou. Mais que ta main Que a tua mão puisse leur toucher. venha lhes tocar. Donne les solutions E dá soluções là où il y avait des problèmes. onde havia problemas. Accorde la guérison Acorda a cura là où il y avait la maladie. onde havia doença. Ouvre les opportunités Abre oportunidades là où il n'y avait pas onde não havia d'opportunités. oportunidades. Je bénis ta vie Tu abençoa a tua au vida. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce Você à pode Dieu? glorificar a Deus. Glorifica bem alto a Jesus. Glorifica bem alto. Uau, 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 uau. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, serva do Senhor, por essa palavra maravilhosa. Vou chamar o profeta, vai nos levar numa pequena oração e vai fazer o trabalho das ofertas, por favor. Glorifica a Jesus quando o nome de Deus está vindo. Amém. Será que podemos dizer obrigado, profetisa? On peut dire merci à la prophétesse. Uau. Máquina de fogo. Machine de feu. Ela é minha irmã. C'est ma sœur. Minha irmã menor. C'est ma sœur. E o profeta também é meu irmão. Le prophète aussi, c'est mon frère. Alguém acredita que hoje entrou na sua conquista? Quelqu'un croit qu'il est entré dans sa conquête. Estás a falar tipo não tem fé. Tu parles comme si tu n'avais pas de foi. Acredita que entraste na tua conquista? Crois que tu es entré dans ta conquête. Se você acredita, diga aleluia. Si tu crois, dis Alléluia. Diga mais alto, aleluia. Diga Alléluia. Sabes, existem ofertas. Vous savez, il y a des offrandes. Obrigado, obrigado, pianista. Merci, pianiste. Minha voz já é assim tão baixa. Ma voix est trop bas. Existem ofertas Il y a des offrandes que tocam o trono. qui touchent les trônes. Existem ofertas Il y a des offrandes que abrem o céu. qui ouvrent les cieux. Talvez você não conseguiu pedir alguma coisa. Parfois, tu n'as pas pu demander quelque chose au moment de Talvez você não prière. conseguiu quebrar uma maldição. Parfois, tu n'as pas pu détruire une malédiction. Mas uma oferta Mais à travers une offrande, pode abrir o céu. le ciel peut être ouvert pour toi. Pode quebrar uma maldição. Ça peut détruire une malédiction. Pode mudar alguma coisa na Ça sua peut vida. changer quelque chose dans ta vie. Amém, né? Amen. Eu creio que a gente faça o serviço de oferta. O que queremos fazer um trabalho de oferta. Pega 5.000 kwanza. Toca, tu peux toucher 5 000 francs, 5.000 kwanza. 5 000 kwanza, 5.000 kwanza. 5 000 kwanza.